querendo descobrir qual poder aquele novo herói vai ter, né? E às vezes os mais imaginários possam estar imaginando, se eu tivesse tal poder eu faria tantas coisas. Porém ali é algo fictício, é algo hollywoodiano, né? É algo impossível de acontecer para um ser humano. Mas o que nós percebemos aqui é que todo poder diante de um Deus onisciente é real. Não é nada fictício, não é nada escrito para que se torne um filme e ali tenha os seus efeitos especiais. Não. O Deus poderoso, Ele é real. E todo poder fictício que colocam no homem, a gente pode perceber que é Deus já, que são atributos já de um Deus que é todo poderoso. Porque Deus vai ler o seu pensamento, Deus sabe onde você está, é o que nós vamos ver aqui. É o que o salmista coloca aqui nesse salmo, reconhecendo a onisciência de um Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, quando nós estudamos a onisciência de Deus, a gente precisa ter duas reações. Primeiro, temor e tremor. E segundo, ter em nosso coração a alegria de saber que Deus conhece a nossa vida por inteiro. E Ele cuida de nós. É o que nós vamos perceber aqui nessa lição. Então, nós vamos ver hoje que não há pensamentos ocultos para Deus, nem qualquer coisa que Ele não saiba. E enquanto isso é um consolo para nós, como eu disse, a gente tem que olhar a onisciência de Deus por dois lados. Enquanto isso, sabendo da onisciência de Deus, do poder de Deus, é um consolo para nós, crentes, cristãos, que tememos a esse Deus Todo-Poderoso, pois Deus conhece todas as nossas aflições e pensamentos. Isso é algo tremendo. Porém, para o ímpio, é um tormento. Para aquele que não crê na soberania de um Deus onisciente, é algo a qual se tornará um tormento para ele. Por quê? Visto que Deus o julgará até pelos seus pensamentos ocultos. Isto é muito sério, no ponto de vista teológico, para quem realmente conhece e crê na palavra. É muito sério, e muitas pessoas ainda não crê nessa onisciência de Deus. Como às vezes, nem nós mesmos às vezes falhamos. Sabe por quê? Quantos erros nós cometemos, entre aspas, em oculto, ou alguma palavra, ou algo que nós erramos, e o que vem na nossa mente em primeiro lugar? Se o pastor tivesse aqui, tivesse vendo. Ainda bem que a minha esposa não viu, ainda bem que o fulano não viu, eu tentei, eu consegui maquiar e ninguém viu. Mas a gente vai ver aqui que a gente precisa entender que nós às vezes conseguimos camuflar os nossos erros, as nossas falhas diante dos homens, diante da nossa liderança, mas e o Deus onisciente? É aí que nós falhamos no nosso temor, porque nós não entendemos que Deus está vendo todas as coisas, que Deus está ouvindo os nossos pensamentos. Nós veremos então no Salmo 139, de 1 a 6, alguns pontos fundamentais sobre a onisciência de Deus para nos salvar e para condenar o ímpio, aquele que não tem Cristo. O primeiro ponto que nós vamos perceber é um Deus que nos conhece intimamente. Olha o que diz o versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Então é um Deus que nos conhece intimamente. Não podemos de forma alguma enganá-lo. Enganamos às vezes os homens, mas não podemos enganar um Deus que nos conhece intimamente. Davi está dizendo isso. Deus, Ele me conhece intimamente.
Eu não tenho como enganá-lo. Nós não somos capazes de nos sondar e de nos conhecer profundamente. Por mais que achamos que sim, mas nós não temos essa capacidade de nos sondar e de nos conhecer profundamente. Mas Deus nos sonda de forma profunda e exaustiva. Deus, ele tem esse poder. Olha o que Spurgeon vai dizer. Ele diz que nunca houve um tempo que nós fôssemos desconhecidos de Deus. E jamais haverá um momento em que estaremos além de sua observação. Pois Ele examina cuidadosamente as nossas motivações íntimas. Esse é o Deus onisciente. Esse é um dos atributos desse Deus Todo-Poderoso. Não importa o tempo, aonde, o que estamos falando, pensando, como agimos, Deus conhece intimamente a nossa vida e Ele se interessa por nós também. O Salmos 33, de 13 a 15, vai dizer: o Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra, aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Isso é maravilhoso. Para nós cristãos, isso é tremendo. Saber que o Senhor nos olha lá do céu, saber que o Senhor vê os filhos dos homens, que da sua morada observa todos os moradores da terra. O verbo sondar significa o quê? Examinar com grande empenho, com cuidado e em profundidade. Esse é um termo que era muito usado para descrever a escavação profunda em uma mina, a exploração de uma terra e a investigação de uma causa geral. A sonda faz esse trabalho, né? Hoje. O irmão Wilson é eletricista, ele depende muito de uma sonda, ele é bom para isso, né? A sonda vai levar o fio em lugares que dificilmente conseguiria passar, mas a sonda, ela consegue. Então Deus, ele vai dizer que Ele nos sonda, olha só, profundamente. Ele conhece o nosso íntimo, como ninguém conhece, como nem nós mesmos conhecemos. Esse é o poder extremamente maravilhoso do nosso Deus. Então nós vimos aí o primeiro ponto, um Deus que nos conhece intimamente, que nos sonda e que nós não podemos enganá-lo. Se os irmãos quiserem interromper, fazer alguma pergunta, dar alguma opinião, fiquem à vontade, apesar do tempo ser curto. Irmãos, o segundo ponto da onisciência de Deus, conforme o salmista aqui nos descreve, é que Deus conhece todos os nossos movimentos. Então vão guardando aí, né? Deus nos conhece intimamente, porque Ele nos sonda, Ele realmente conhece o nosso íntimo, mas Ele também, Ele conhece todos os nossos movimentos. Olha o que diz o versículo 2: sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento. Então guardem aí, sento, levanto de longe, né? Então nós podemos então perceber um Deus que conhece os nossos movimentos, conhece o nosso assentar e o nosso levantar, conhece quando nós descansamos e quando nós trabalhamos. Olha o que diz lá em 2 Crônicas 16, 9, parte A: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Esse é o atributo de um Deus onisciente que conhece toda a nossa vida. Davi, ele vai retratar aqui duas fases da vida.
A passiva, que é assentado. A ativa, que é levantado. E isso nos mostra que em nossos momentos comuns da vida e casuais, são completamente familiares ao Senhor. Isso é maravilhoso. Deus sabe quando eu estou cansado, quando eu estou sentado. Deus sabe quando eu estou na ativa, de pé, trabalhando. Deus, Ele é íntimo na nossa vida. Ele nos conhece intimamente. Isso é maravilhoso demais, né? Ele conhece quando eu me sento, quando eu me levanto. Mas não é só isso. Ele conhece também, de longe, todos os nossos pensamentos. E isso é o terceiro ponto que nós podemos ver da onisciência de Deus. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, pode falar, minha irmã. É verdade. A gente precisa entender realmente que o atributo da onisciência de Deus é que é um Deus que lê a nossa mente. Por isso nós podemos compreender que os nossos pensamentos, meus irmãos, são um livro aberto para Deus, tá? Não tem como fechar. Os nossos pensamentos são um livro aberto para o Senhor. Charles Schindel diz que pensamentos vêm à nossa mente, isso é interessante, por meio de uma série de conceitos distantes e fugazes. Da mesma maneira que os nervos microscópicos conectam-se uns aos outros no cérebro por meio de um processo complicado de conexões, esses são os nossos pensamentos. E o nosso Senhor sabe até mesmo esses pensamentos. E é isso que Davi quer dizer com a expressão: conheces de longe os meus pensamentos. Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo nos causa temor. E precisa nos causar, porque nós precisamos compreender essa verdade. Por isso que Deus julgará todos os homens, até mesmo pelos seus pensamentos. Por isso que para o ímpio, a notícia que Deus ele é onisciente é algo terrível. Porque Deus condenará o homem até pelos seus pensamentos. E nós não escapamos disso, mas nós compreendemos e lutamos contra isso, e sabemos que temos um Deus que nos perdoa, porque nós falhamos no pensar, no agir, no tentar esconder da onisciência de Deus. Mas nós compreendemos que nós dependemos e carecemos das misericórdias de Deus nas nossas vidas todos os dias. E isso é importante demais para nós. Se algum irmão quiser dar alguma ajuda, quiser falar alguma coisa, alguma pergunta, tá? Podem falar que o irmão Luiz está com o microfone aqui, irá levar até vocês, tá? Irmãos, bom dia. Bom dia. É só uma coisa assim que eu queria saber se eu penso certo, falando em pensamento, é o seguinte: ele vem à nossa mente. De repente, nós não podemos controlar o que vem, mas nós podemos dar continuidade, alimentar ou não.
Eu acho que muitas vezes, nós como seres humanos não temos capacidade de controlar o que vem, mas nós podemos ou não cultivá-lo. Aí já é nossa responsabilidade. Seria assim? É isso aí, minha irmã. Evitar. Veio alguma coisa na minha cabeça, mas se eu não cultivar, não levar adiante, eu penso que essa é a minha parte. De vir, às vezes, não consigo controlar. Não permitir que o que pensamos se torne realmente um pecado na nossa vida, né? Porque realmente a nossa mente ela é frágil diante do ser frágil que nós somos. Então, pensamentos eles vêm e vão. A gente não pode cultivar esses pensamentos e torná-los pecado na nossa vida, né? Como a ira, que Deus vai irai-vos, mas não pequeis, né? Então, todo mal que vem sobre nós não podemos permitir que ele se torne mal em nós. A gente tem que lutar contra ele, né? Bom, seria assim, eu não posso evitar o pensamento. Eu não tenho controle, não posso evitar, mas eu posso não cultivá-lo ou não deixar ele me controlar. Seria assim? É verdade, é isso aí, né? A Bíblia mesmo diz, às vezes eu tento fazer o bem e não consigo, às vezes eu tento agir de forma correta, às vezes eu não consigo, né? O bem que está em mim eu não consigo fazer, e às vezes o mal que está em mim eu consigo às vezes fazer. Então é uma luta constante contra os nossos pensamentos, né? A nossa carne pecaminosa, ela tenta nos driblar todos os dias, ela tenta nos derrubar, ela tenta nos atingir, e a gente não pode permitir que os nossos pensamentos sejam cultivados e cresçam e se tornem realmente um peso ou um pecado na nossa vida. Bom dia. Bom dia. Agora eu também penso assim, tudo que a gente alimenta cresce. E o diabo ele sabe qual é a nossa fraqueza e como nos fazer pensar naquela fraqueza. Quais são os gatilhos que fazem a gente lembrar daquilo. E aí, às vezes, a gente, de brincadeirinha, a gente vai dando espaço para aquele pensamento evoluir. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para não brincar de deixar esse pensamento evoluir. Porque aí depois a gente pode perder o controle desse pensamento. É verdade, minha irmã. Não só pensamento, né? Mas tudo aquilo que às vezes nós achamos que não tem nada a ver, né? Que não vai nos afetar, que não vai mudar muita coisa, mas é em algo pequeno que ele vai se tornar grande e a gente às vezes, quando a gente perceber, a gente está no abismo profundo por causa de um errinho que começou lá no início. O Emerson, Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, versículo 9, né? O coração é enganoso, é incurável, mas que todas as coisas que pode conhecê-lo. No versículo 10 ele fala: eu, o Senhor, examino a mente, eu provo o coração para retribuir a cada segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então aqui é uma palavra, depois ele vai falar sobre cura, Jeremias vai pedir isso a Deus. Ele entende que Deus conhece tudo de nós. E nós devemos, né, prosseguir a conhecer esse Deus maravilhoso. Então no versículo 10 é muito para nós pensar nisso. Ele fala: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Benção, meus irmãos, pela participação de todos, para o nosso entendimento melhor, o nosso crescimento, é isso daí. O quarto ponto que nós percebemos aqui, que Davi vai nos ensinar sobre a onisciência de Deus, está no versículo 3, que Deus conhece todos os nossos caminhos. A gente vai estudando, a gente vai ver que a gente não tem por onde fugir, meus irmãos, né? A onisciência de Deus, ela é algo tremendo que nos cerca de todas as voltas, de todos os lados, é o que nós vamos ver mais para frente. Mas o versículo 3 diz assim: examinas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então Deus conhece todos os nossos caminhos. Na versão Almeida, revisada e corrigida, vai dizer que Deus ele esquadrinha, né, todos os nossos caminhos. E o verbo esquadrinhar
descreve o ato de peneirar ou selecionar os grãos. Trata de submeter-se a um exame minucioso, deixando claro que Deus peneira cuidadosamente nossas escolhas e nossas decisões. Então, olha que coisa tremenda e maravilhosa. Ele examina ou ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar de forma minuciosa. Deus sabe, conhece o meu deitar, o meu caminhar, e Ele conhece então todos os nossos caminhos, né? Todos os nossos caminhos se resumem em esquadrinhar, em nos conhecer minuciosamente, né? Ele descreve o ato de peneirar ou selecionar os grãos. Ele trata de submeter-se a um exame minucioso, deixando claro que Deus peneira cuidadosamente as nossas escolhas e nossas decisões. Por isso, como a nossa irmã disse ali, precisamos trabalhar a nossa vida cristã, as nossas escolhas, né? As nossas decisões, porque aquilo que escolhemos, aquilo que decidimos, muitas das vezes vai ser peneirado por Deus. Deus não vai aceitar algum tipo de escolha ou decisões que nós vamos tomar. Ele vai de alguma forma peneirar, porque Ele conhece os nossos caminhos. E Ele quer sempre o melhor para nós. Então esse é o Deus onisciente, que nos conhece por um todo, né? Na intimidade mais profunda e no ato mais casual do nosso dia a dia. Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus sabe de todas as coisas. Olha o que diz Provérbios 5:21. Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. Tremendo, não é, meus irmãos? Saber que quando eu me deito, o Senhor está ali. Quando eu me levanto, o Senhor está ali. Quando eu caminho, o Senhor está caminhando comigo. E se eu tomar uma decisão que não vai agradá-lo, Ele vai me corrigir e vai peneirar para que eu não siga nesse caminho, a não ser que nós insistamos na desobediência ao Senhor. Então a onisciência de Deus, ela serve para nos ajudar no crescimento espiritual, para nos ajudar no fortalecimento espiritual, porque nós somos frágeis. A nossa mente é frágil, os nossos pensamentos são frágeis. Se nós não permitirmos uma cultivação diária do Evangelho em nós e colocarmos em nós o desejo e a vontade de colhermos para nós bons frutos para o nosso dia a dia, ou se nós insistirmos em andar nos nossos próprios caminhos, nós que somos cristãos, Deus vai de alguma forma nos peneirar. Vai tirar todo o grão podre, todo o grão que não serve para bons frutos. É isso que o salmista está dizendo aqui desse Deus onisciente. Examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. Que Deus maravilhoso é esse, né? Que nos sonda, que realmente conhece a nossa intimidade por inteiro. E ele continua, no versículo 5, ele vai dizer: Tu estás ao meu redor, e sobre mim colocas tua mão. O que é que o salmista está dizendo aqui nesse versículo? Quando ele diz que Deus conhece, que Deus sonda, que Deus examina, que Deus sabe de tudo que passa em nosso coração, e aí ele vai dizer: Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. O que a Bíblia diz sobre o diabo? O diabo é o nosso adversário e ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos destruir, tentando nos fazer pecar contra o Senhor. E aí o salmista vai dizer
que Deus está ao seu redor e sobre ele colocas a tua mão. Olha que coisa tremenda para nós, meus irmãos. É termos essa absoluta certeza que além de nos conhecer intimamente, além de ler os nossos pensamentos, Ele está nos acompanhando. Ele está à frente, Ele está atrás, Ele está dos lados e Ele está com as suas mãos sobre nós para nos guiar pelas tuas veredas. Isso é algo tremendo. Ele conhece e nos cerca por todos os lados. Hernando Dias Lopes vai dizer que Ele nos encurrala e nós não temos por onde sair. E aí, esse é um motivo de alegria para nós, de temor, de um Deus que nos encurrala, que nos cerca para nos cuidar de nós, mas de tremor também, para aqueles que não conhecem esse Deus poderoso. Porque nós temos a certeza que os ímpios também serão encurralados, não terão para onde ir. E o juízo de Deus virá sobre aqueles que não conhecer esse Deus onisciente, porque Deus condenará todos os ímpios, até pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelos seus caminhos errados, por não reconhecer a um Deus que é santo, 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 que é poderoso, que é onipresente, que é onisciente. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele faz de tudo para nos conduzir nesse ideal. Meus irmãos, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe ou não sabe? Nós não sabemos. Nós não temos essa capacidade, porque se nós escolhermos saber o que é melhor para nós, vamos por caminhos errados. Vamos, como diz na gíria, quebrar a cara mesmo. Permanecer nas veredas do abismo, das mentiras, da idolatria, do pecado que vai nos destruindo todos os dias. Então não permitamos seguir os nossos próprios caminhos, conhecendo um Deus que é onisciente, um Deus que nos ama intimamente e que traz a proposta de não nos deixar de forma alguma, de nos vigiar o tempo todo, de nos guardar o tempo todo, de fazer o melhor para nós, para nos conduzir a um ideal, a uma vida de ideias que agrada ao Senhor, que vem do próprio Deus para nós. Então, o salmista vai dizer que Ele está ao nosso redor, que Ele nos cerca por trás e por diante, e além de estar ao nosso redor, além de nos cercar, Ele coloca a sua mão sobre nós para nos firmar e dirigir. Quem nunca, meus irmãos, quem nunca sentiu as mãos de Deus sobre os nossos ombros, dizendo: acalma, meu filho, eu estou contigo. Está difícil caminhar, está difícil, a luta está grande, mas eu não estou longe de ti. Estou à sua frente, estou atrás, estou do lado e estou com as mãos sobre ti. Não temas, sede corajoso e forte, porque eu estou contigo. Então, essa verdade que somente o Evangelho, as Escrituras nos dá, é algo tremendo para nós. Esse atributo de Deus tem que nos tornar cristãos mais relacionais com Deus. Precisamos, através dos atributos de Deus, nos relacionar mais com Ele, porque nós sabemos que Ele é um Deus que nos ama intimamente, que nunca vai nos abandonar, nunca. Pode até acontecer de uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus
nunca nos abandona. Então, é esse espírito teológico que nós precisamos andar e caminhar no nosso dia a dia. Porque quando nós saímos das quatro paredes da coletividade da igreja, nós vamos enfrentar um mundo cheio de provações, cheio de lutas. Eu vou falar um pouco disso logo à noite, sobre a paciência cristã diante das lutas e das provações. E aí nós temos o consolo de saber que Deus nos conhece e nos encurrala e nos cerca por todos os lados. Por isso, não tente fugir de Deus. Se você é um desses que tenta de alguma forma fugir de Deus, te trago uma má notícia nesta manhã. É impossível fugir da onisciência de Deus. Então busque andar na presença do Senhor. Busque viver uma vida de obediência a Ele, porque Ele sabe da intimidade do seu coração. Esse é o Deus tremendo que nós servimos. O termo traduzido por cercar-me, que também é a versão revista atualizada, vai dizer que tu estás ou tu me cercas ao redor, significa guardar um objeto valioso, de modo que somos protegidos pelo conhecimento e orientação de Deus. É lógico que nós dependemos de outras proteções. Somos protegidos pela lei, muitas das vezes não, né? Os policiais, eles são instruídos para proteger o civil, mas nós que conhecemos a verdade, nós sabemos que a maior proteção de todas vem do Senhor. E o termo cercar-me significa o quê? Guardar um objeto valioso. E aí nós compreendemos o quão valioso nós somos para Deus. Deus nos cerca, Deus nos ajuda a caminhar em tempos difíceis ou em tempos bons. Por quê? Porque nós somos valiosos para Ele. Apesar da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade, apesar dos nossos maus pensamentos, da nossa mente frágil, nós somos valiosos para Deus. Se não fôssemos, Deus não teria permitido que o seu Filho descesse do trono da graça e viesse aqui nesta terra e sofresse o que sofreu para nos salvar, para nos dar a oportunidade de converter o nosso caminho para a perdição, para o caminho da eternidade. E Deus continua com esse processo até que um dia Ele nos busque e leve a igreja. Esse processo de estar conosco todos os dias, de nos cercar, porque nós somos um objeto valioso. Então aí nós podemos sentir a proteção de um Deus que tem todo o conhecimento e que pode nos orientar nas nossas mais difíceis decisões, como nas nossas mais simples decisões. Se nós compreendemos tudo isso, com certeza viveremos uma vida diferente até que Jesus volte. Seremos menos oprimidos, teremos menos medo de encontrar com Deus na eternidade. Confiaremos mais no Deus onisciente do que nos próprios homens, nas leis, nas ideias ideológicas erradas que muitos têm colocado aí e que Deus não aprova. Meus irmãos, estudem a palavra de Deus. Conheçam intimamente a esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, e tenha temor diante dele.
Isso é motivo de muita gratidão. Conhecer a onisciência de Deus é motivo de termos uma vida grata a Ele. Para os não crentes ou para o ímpio, é motivo de terror. É motivo realmente de ter muito medo. Porque se não se converterem, o seu fim será trágico. Mas para nós que conhecemos o Evangelho, conhecer a onisciência de Deus, por mais que às vezes nos assusta, porque é um Deus que nos conhece por todos os lados, na nossa intimidade mais profunda, ou no nosso momento mais simples da nossa vida, é saber que Ele está presente e está pronto a nos ajudar. Isso é um motivo, meus irmãos, de gratidão, porque Ele nos conhece perfeitamente. Diante disso, Davi vai exclamar no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Davi reconhece a onisciência de Deus, reconhece um Deus que é todo-poderoso, que conhece a sua intimidade como ninguém conhece, como nem ele mesmo conhece, e que nos tempos mais difíceis da sua vida Ele está ali cuidando dele. E ele escreve no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais. Meus irmãos, às vezes nós paramos e pensamos, é difícil para nossa mente tão pequena compreender tão grande conhecimento, compreender um Deus tão grande na sua onisciência. Nós temos é que crer e não permitir que as dúvidas tirem de nós essa fé inabalável de um Deus que é onisciente, dessa verdade absoluta. Ele termina dizendo, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Nosso irmão ali quer cooperar conosco. Bom dia, igreja. Não sobre isso que o irmão está falando, verdade, nós perdemos de vista essa imensidão da onisciência de Deus. Por quê? Sobre uma pessoa só, quando a gente fala isso, já seria inacreditável Deus conhecer intimamente, saber o andar, saber o pensar, mas nós estamos falando de todos os habitantes da terra. Então, quantos bilhões são, não é? E ao mesmo tempo pensam coisas diferentes, fazem coisas diferentes, vão a lugares distintos, e Deus tem todo o conhecimento de todo esse tipo de informação com muita facilidade. Há inclusive no meio cristão uma frase muito errada, né? Que é o seguinte, hora de madrugada porque a fila é menor, dando aquela ideia de que Deus está numa mesa atendendo todo mundo e a gente tem que pegar uma senha, né? Durante o dia a gente demora mais receber um atendimento de Deus, mas de madrugada, como Deus não está tão atarefado, Ele teria um atendimento mais rápido. Mas para Deus não há limites, Ele não tem dificuldade em entender, em perceber, em nos conhecer intimamente, né? Ele não somente tem o poder de saber de tudo, como isso é muito fácil para Deus. Verdade, meu irmão. Boa explicação, boa ajuda de realmente compreendermos, né? Que Deus não conhece só o meu pensamento, o pensamento de bilhões de pessoas que estão agora pensando, fazendo tantas coisas, e Deus, na sua onisciência, sabe de todas as coisas, como na sua onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esse é o Deus grandioso, onisciente, que nós estudamos nesta manhã, e algo que é elevado demais para que nós possamos alcançar, né, esse tão grande conhecimento. São 9h20, a gente vai estar encerrando a nossa escola nesta manhã, dá um tempinho para os irmãos tomarem uma água, e 9h30 começará o culto. Se algum outro irmão, a gente ainda tem alguns minutinhos, quiserem cooperar com alguma palavra, nos ajudar, pode falar, tá? Irmão Emerson, eu penso, sobre pensamento, o nosso pensamento
é um veículo mais rápido da face da Terra. Nós estamos aqui, nós podemos estar lá na China. Por que que o próprio Deus nos orienta, né, através dos seus profetas, que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos? Justamente por coisas, às vezes, a nosso entender, insignificante. Nós podemos pensar qualquer coisa, mas que qualquer coisa é essa que nós estamos pensando? E aí que entra a misericórdia de Deus para nos proteger e nos poupar, né, do juízo de Deus. Por isso que nós devemos nos policiar, nos vigiar a cada momento da nossa vida. Eu peço sempre a Deus que me perdoe, né, pelas faltas cometidas no outro dia, por atitude, palavra, ação, pensamento, né, obras. Essa tem que ser nossa oração diária na nossa vida, ao nós deitar. Porque não sabemos se ao dormir o Senhor nos recolhe. E aí entra o juízo de Deus. Nós fizemos aquilo que Deus quis? Nós fazemos aquilo que nós queremos? Não. Devemos ser dependentes de Deus em tudo e por tudo. E principalmente, irmãos, vigiar os nossos olhos, vigiar a nossa boca, vigiar nosso pensamento, o nosso ouvir. Temos que ser vigilantes em todo momento. Essa é a colocação que eu quero colocar, porque nós precisamos estar aptos para a aprovação de Deus e não vacilar. E saber que Deus, igual você disse, né? Deus está conosco em todo o tempo, ao levantar, durante o dia, à noite, quando estamos dormindo. E nós precisamos estar nessa certeza e segurar mesmo nas mãos dele, para não cairmos em tentação. Amém, minha irmã. Há uma cantiga antiga, né, que as crianças cantavam, né? Cuidado com os olhinhos o que vê, com a boquinha o que fala, com a mãozinha o que pega, onde pisa, que o Salvador do céu está olhando por você, né? E isso serve realmente para nós. O Salvador do céu está olhando por nós, conhece a nossa intimidade, como também conhece todos aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, sem uma mudança de vida. Irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã, em que conhecemos mais um atributo de Deus para a nossa vida, e que isso se torne algo prático na nossa vida. Então nós aqui, como Esdras disse, proponho no meu coração estudar a palavra de Deus, proponho no meu coração praticar a palavra de Deus, e proponho no meu coração ensinar a palavra de Deus a outros. Que essa seja também a nossa proposta como servos do Senhor. Deus abençoe a todos.